A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus estamos aqui em mais um momento de adoração ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Ele, pela sua graça, receba a nossa adoração, nosso louvor, o nosso culto a Ele. Eu gostaria de ler em nome de Jesus, Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Que nos diz em nome de Jesus: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho afora. Amém? Podeis assentar, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos meditar no tema que está aí, né? Bem patente aos olhos de todos, que é o cego Bartimeu. O que podemos aprender com a história de Bartimeu, o cego de Jericó? Que podemos aprender? Que lição podemos tirar em relação ao cego Bartimeu? Quando nós lemos os capítulos da Bíblia ou os livros da Bíblia, nós, quando lemos com atenção e prestando bastante atenção, nós vemos que todos os livros e capítulos da Bíblia foram escritos com um propósito. Tudo tem um propósito. E quando a gente lê o capítulo 10, principalmente a última parte do capítulo 10 de Marcos, Marcos está chamando a nossa atenção para o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. E ele usa como ilustração para nos ensinar como é que nós devemos nos relacionar com Jesus, a figura, a pessoa e a cura de Bartimeu. Veja, e quem nos ensina como nós devemos nos relacionar com Jesus, segundo Marcos, é o próprio Bartimeu, morador de Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava entrando, em Jericó. Um texto diz que ele estava entrando. Em outro diz que ele estava saindo. Às vezes as pessoas lêem esses dois textos e dizem assim: a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz. É que quando nós lemos e estudamos sobre a história bíblica e a geografia bíblica, nós aprendemos que na época de Jesus havia duas Jericó. Uma Jericó antiga, que existiu desde o tempo de Josué, que foi conquistada por Josué, e ao ser conquistada por Josué, foi lançada uma maldição sobre ela. Josué lançou uma maldição, dizendo que quem reconstruísse aquela cidade iria sofrer uma determinada consequência. Isso aconteceu. E aí, os judeus da época, os israelitas, para não serem afetados pela maldição que aquele lugar recebeu,
eles construíram uma outra cidade chamada Jericó, colada com aquela. Então, quando terminava a velha, começava a nova. Então, por isso que Jesus estava saindo de Jericó e entrando em Jericó. Só que os evangelistas não dizem que ele estava saindo da Jericó velha e entrando na Jericó nova. Eles não dão esse detalhe, a gente tem que estudar a história, a geografia, a arqueologia da época. Então a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, caminhando por Jericó. Foi nesse momento que ele encontrou aquele famoso Zaqueu, e foi nesse momento que ele encontrou Bartimeu. E quando a gente lê a trajetória do Senhor Jesus, era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, porque ele estava indo rumo a Jerusalém, porque lá ele iria ser capturado, morto, sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia, para a glória de Deus. Então era a última vez que ele estava passando. E ao passar por Jericó pela última vez, ele, quando estava entrando na cidade, quando ele estava lá entrando na cidade, provavelmente, era a Jericó nova, Bartimeu estava sentado à porta da cidade. E ele estava lá a mendigar. E a Bíblia usa o exemplo do cego Bartimeu para nos ensinar como nós devemos nos relacionar com Jesus e para aprendermos alguma coisa em relação a nós mesmos, que lemos o texto. Então vamos tentar aqui pegar alguns ensinamentos que Marcos nos dá, Ele usa a história de Bartimeu e ele nos ensina que Jesus, através da história de Bartimeu, é a nossa única esperança. Assim como foi para Bartimeu. E nós vamos fazer aqui algumas comparações. Em primeiro lugar, 3 características de Bartimeu. O que é que o texto nos diz? Quem era Bartimeu? A Bíblia diz apenas que havia um cego ali naquele lugar, se chamava Bartimeu, não diz se ele era bonito, feio, alto, baixo, magro, gordo, esquelético, não diz. Diz que ele era um homem chamado Bartimeu. E a única informação adicional em relação com alguém que ele se relacionava era que ele era filho de Timeu. Mas Marcos também não disse se o pai dele ainda era vivo. Apenas diz que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Então, ele era, na sua condição física, cego, um deficiente físico, não enxergava. Ninguém sabe se a cegueira dele era de nascença ou se ele adquiriu no decorrer da vida. A Bíblia diz que ele era um cego. E quando nós nos comparamos a Bartimeu e olhamos para ele, nós também éramos cegos, espiritualmente falando, antes de encontrar Jesus. Eu era um cego. Quem era eu? Eu era Rivaldo, filho de Rivaldo, cego, precisando enxergar quem era Jesus. E assim somos todos nós. Ou éramos todos nós que estamos aqui e os que estão nos ouvindo. Então, fisicamente, ele era cego. A Bíblia também diz que a sua condição social não era das melhores. Ele era um mendigo. Por causa da sua deficiência física, ele não era uma mão de obra qualificada, principalmente para o tipo de trabalho daquela época. A época qual a agricultura era a força da economia daqueles lugares. Quando não era a agricultura, era o artesanato. Mas, naquela época, o mundo não era tão desenvolvido como nos dias de hoje. As pessoas, hoje, que têm deficiência física, graças a Deus, e a sabedoria que Deus tem dado a muitas pessoas, e ao avanço da tecnologia hoje,
muitas pessoas que são deficientes físicos, às vezes produz mais do que muito marmanjo que tem por aí, sadio, né? Sadio, forte, bonitão, mas que vive à custa de papai e de mamãe, né? Precisando tomar aquele chá de Simancol, né? Então, Bartimeu estava ali, ele era mendigo. Outra coisa também diz que ele era um indigente assentado à beira do caminho. E naquela época, pelo que Marcos nos mostra, provavelmente por causa da sua deficiência física, ele era rejeitado pela sua família. Ele não tinha um lugar para habitar. Então, naquela época, as pessoas, por caridade, pegavam pessoas cegas de nascença ou cego por algum problema de saúde e geralmente colocava num lugar vital, assim, onde tinha muita movimentação, na porta de um mercado, perto de uma sinagoga, na porta de um templo, ou na entrada de uma cidade muito movimentada. Como Jericó era, né, uma cidade onde trafegava muita gente, porque quem subia para Jerusalém passava por Jericó, quem descia de Jerusalém também passava por Jericó. Então o tráfego era muito grande. E colocava ele ali na porta da cidade para que almas caridosas e piedosas dessem a ele alguns trocados. E assim ele sobrevivia. Então nós aprendemos que ele era cego, que ele era mendigo e que ele era apenas um indigente sentado à beira de um caminho, esperando a boa vontade de alguém. Então essas 3 lições estão aqui claras no texto. Agora, quando a gente para e olha para Bartimeu nesse estado, ele era cego, nós éramos cegos também. Espiritualmente falando, nós éramos cegos, né? Nós não enxergávamos a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a preciosidade de Cristo e nem a salvação de Cristo. Mas pela graça de Deus, o Espírito de Deus veio até nós, abriu o nosso entendimento, abriu nossos olhos e nós enxergamos uma grande luz. E essa luz se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Nós também éramos mendigos, porque quem éramos nós? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo chega até a dizer que a única recompensa que nós tínhamos antes de Cristo era aquela que ele falou aos romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós éramos pobres, agora nós somos ricos em Cristo Jesus. E nós também éramos indigentes, estavam aí largados a nossa própria sorte, sem Deus no mundo, sem a salvação, longe da comunidade de Israel. Então, quando nós nos comparamos a Bartimeu, o cego Bartimeu, nós não estávamos tão bem quanto ele. Hoje nós estamos, nota 1000, graças ao Senhor Jesus Cristo. Agora, quando eu paro também para olhar para Jesus, eu vejo aqui 3 aspectos do caráter de Jesus no texto. O texto diz que ele, Jesus, quando entrou em Jericó e ia passando, e Bartimeu ouviu falar que era Jesus, ele começou a gritar por Jesus, ele passou a clamar por Jesus, ele passou a chamar por Jesus. E o texto dá a entender que ele não chamou assim, manso e suave, não. O texto dá a entender que ele abriu a sua boca e com a força de todos os seus pulmões, ele clamou ao Senhor. Por quê? Porque sentado na porta de Jericó, Bartimeu, apesar de ser cego, tinha 2 ouvidos que funcionavam excelentemente. E ele, se tinha, por um lado, uma deficiência visual, ele não tinha uma deficiência auditiva. Ele já ouvira falar pelas pessoas que ali trafegavam e já tinham encontrado Jesus, da fama do Senhor Jesus. Ele já sabia que Jesus, o Nazareno, curava cego,
fazia surdo ouvir, fazia aleijado andar, expulsava demônio, curava enfermo. A fama de Jesus ia longe e já tinha chegado a Jericó. Então, quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele entendeu que o Salvador estava passando por ali e que esta era a grande oportunidade da vida dele. Bartimeu creu numa profecia que está lá em Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel. Ele disse para Maria: olha, coloca o nome desse menino Jesus, porque ele será o Salvador do seu povo, o Salvador da humanidade. E Bartimeu creu que Jesus era aquele, o único que poderia salvá-lo. Veja que Bartimeu, ele também chamou Jesus de Nazareno. Ele não só chamou Jesus de Jesus, que significa aquele que salva. Ele também chamou Jesus de Nazareno. Mas por que ele chamou Jesus de Nazareno? Por quê? Porque Jesus era o humilde carpinteiro rejeitado pela sociedade da sua época. Quando ele chama Jesus de Nazareno, ele está indiretamente dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, não me rejeite como muitos te rejeitaram ou te rejeitam. Tem misericórdia de mim, pois sou tão humilde quanto o Senhor é. Naquela época, os carpinteiros, algumas profissões, eram desprezadas pelo povo. Uma delas era pastor de ovelha, e a outra era carpinteiro. Não era uma das profissões mais nobres da época. Era necessária, era fundamental para a sociedade, mas não era valorizada. Não é? Como, por exemplo, há um tempo atrás, eu me lembro, quando eu era jovem, eu trabalhei muito tempo de ajudante de pedreiro. Pedreiro é uma profissão desvalorizadíssima. Olha, se o pedreiro ganhava pouco, imagina o ajudante. Era o que eu ganhava. O dia todinho lata aqui, de cimento, sobe, desce, põe escada, cava alicerce, faz traço de cimento. Eu ganhava menos da metade do que o pedreiro ganhava. Se o pedreiro ganhava mal, eu ganhava bem mal. Então, algumas profissões eram super desvalorizadas. Hoje, um pedreiro, rapaz, naquela época, eu ganhasse que um pedreiro ganha hoje, eu tinha me tornado mestre de obra. Estava bem de vida demais. Então, naquela época, quando ele chama Jesus de Nazareno, ele estava clamando pela humildade de Jesus. A humildade do carpinteiro, que ele sabia que Jesus tinha, ele estava tocando no coração do Senhor, para que o Senhor não o rejeitasse. Porque quantos não passaram na porta de Jericó, viram Bartimeu e nem sequer deram atenção para ele. Mas aí ele estava clamando ao humilde carpinteiro, ao Salvador da humanidade, que tivesse misericórdia dele. E também ele chama Jesus, além de Nazareno, ele chama Jesus de filho de Davi. Veja, ele reconhece Jesus como Salvador, ele reconhece Jesus como humilde, e ele reconhece Jesus como o Messias, o filho de Davi, o prometido Salvador e libertador que Deus havia prometido para o seu povo. Por que ele reconhece Jesus dessa forma? Porque lá em Isaías 61, verso 3, havia uma profecia, e há uma profecia na Bíblia que diz assim: o Espírito de Yahvé está sobre mim, e ele me ungiu para fazer várias coisas, e dentre essas muitas coisas, era fazer o cego ver, o cego enxergar. Então, Bartimeu também teve discernimento espiritual. Então, veja quanta lição a gente aprende, com um homem que estava sentado à beira do caminho, que não tinha um diploma de doutor, mas que pela sua humildade havia alcançado um discernimento que muita gente
não tem até os dias de hoje. Então veja, Bartimeu reconheceu em Jesus tudo isso. Ele reconheceu que Jesus era aquele que poderia salvá-lo. Ele reconheceu que Jesus não era um mestre soberbo, mas humilde nazareno, e que Jesus era o Messias, o ungido, aquele que tinha o Espírito de Deus sobre ele e que tinha o poder para fazer o aleijado andar, o surdo ouvir, o cego ver e o perdido encontrar a salvação. Isso está lá em Isaías 61, verso 3. Agora, o que aprendemos com Bartimeu? Ele nos ensina, quando nós estudamos aqui o texto, ele nos ensina, irmãos, aqui 4 lições assim bem claras para nós. E nós vamos nos deparar aqui um pouco sobre isso. A primeira lição que ele nos ensina está no verso 47 e 48, que nós podemos aplicar na nossa vida, além das que nós já vimos, além das 3 características dele, além dos 3 aspectos do caráter de Jesus. O que é que ele nos ensina? Veja, primeiro, ele clama por Jesus porque ele era a sua única esperança. Veja o verso 47, diz assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha o quê? Tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu, através desse clamor, através dessa oração, através desse pedido, ele estava indiretamente cumprindo aquilo que o profeta já dizia: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Bartimeu estava clamando porque nas palavras de Deus do Antigo Testamento havia várias exortações para que aquele que crê em momentos difíceis clamasse ao Senhor. E Bartimeu clamou por Jesus porque ele era a sua única esperança. Da mesma forma, podemos aplicar a nós hoje, irmãos. Do jeito que o mundo está, do jeito que o mundo vai, e até onde o mundo vai chegar, a cada dia que passa, a cada hora que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós vamos sendo confirmados e alicerçados pelas profecias bíblicas de que Jesus é a nossa última e única esperança. Que sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele não temos salvação. E Bartimeu clamou por Jesus. E ele está nos mostrando aqui que quando nós tivermos um problema insolúvel na nossa mão, não adianta murmurar, não adianta blasfemar, não adianta descrer, não adianta reclamar. A melhor coisa a fazer é clamar, é orar, é colocar na mão de Deus, é colocar as esperanças na mão do Senhor, confiar nele e esperar nele que ele tudo fará. Então, assim como Jesus foi a última esperança para Bartimeu, ele também é para nós. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui está no verso 49 e 50. Veja, quando ele clamou a Jesus, a multidão pediu para ele parar. Repreendeu para que ele parasse. Mas, irmão, quem tem fé e está determinado a alcançar uma bênção da parte de Deus, tem que entender que vai se levantar oposição. Vai vir oposição para que você não alcance a bênção. Ou vai vir da carne, que é a nossa natureza caída. Às vezes a gente vai, diante de Deus com aquela tremenda fé, aí quando passa um tempo, parece que a nossa própria alma começa a dizer para nós, ih, rapaz, não clama mais não, já clamasse, já faz um mês tu está pedindo, homem, e tu não alcançou, para com isso, Deus não vai te dar não. Não, a Bíblia diz que nós devemos perseverar. Ou pode vir também uma oposição do mundo, alguém pode dizer, rapaz, não perca seu tempo não,
Porque os irmãos e as irmãs sabem, né? Quando nós estamos com um propósito numa determinada coisa, que alguns ficam sabendo, alguns vêm e nos animam a continuar. Mas uma boa parte vem para jogar água na nossa fogueira. É ou não é assim, irmãos? Olha, para desanimar, mas aparece da onde você menos espera. Para desanimar, olha, tem candidato que não falta. Mas também pode vir uma oposição espiritual. O inimigo pode se levantar para querer te desanimar, para que você não alcance a bênção de Deus. Mas o que foi que fez Bartimeu? Ele começou a clamar, o clamor dele incomodou, o incômodo chegou a tal ponto que mandaram ele calar, mas qual foi a reação dele? Ele se abateu? Ele se desanimou? Ele desistiu? Não, o texto diz que aí foi que ele clamou mais ainda. Aí foi que ele gritou mais ainda, chamando pelo Senhor Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Por causa da sua fé, por causa da sua perseverança, por causa da sua esperança, olha o que diz o verso 49. Diz assim, ó: e Jesus, parando, disse aos discípulos que o chamasse. Você viu aonde o clamor dele chegou? O clamor dele chegou aos ouvidos de Jesus, chegou aos ouvidos de Deus, chegou ao coração de Deus. E Jesus, que estava indo para Jericó, olha, para a missão mais importante da vida dele, ele deu um time, né? É como se alguém tivesse gritado lá, stop! E ele parou no meio da multidão e mandou chamar a Bartimeu. Mandou chamar a Bartimeu. Ele parou, falou para os discípulos: quem é que está chamando? Ah, é Bartimeu? Traz esse homem até aqui. E o que é mais interessante, irmãos, quando Bartimeu chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que quando alguém foi lá chamar ele, que alguém disse para ele assim: olha, Jesus te chama. A Bíblia diz que ele pegou a capa e jogou para trás. E saiu não sei como, né? Não tinha televisão naquela época, né? Não tinha zap para alguém, né? Celular, né? Mas a Bíblia diz que ele jogou a capa. Olha que coisa interessante para a gente parar para pensar. Você sabia que o único bem que ele tinha era aquela capa? A capa, essa capa aqui, quando a gente estuda a cultura da época, essa capa aqui era agasalho, era cama, era guarda-chuva, era tudo para ele, era o único bem que ele tinha. Naquela época, um cego ter uma capa, olha, era uma riqueza. E a Bíblia diz que ele jogou tudo para trás para atender ao chamado de Jesus. E aí vem a pergunta, né? Para mim, para você, para nós e para quem nos vê perto ou longe. Você que está clamando a Jesus, nós que estamos clamando a Jesus, quando Ele nos chamar, nós estamos dispostos a deixar tudo para atender o chamado dEle? Nós estamos dispostos a pagar o preço pelo chamado dEle? Bartimeu, quando ouviu que Jesus parou, né? E Bartimeu, ele era uma pessoa madura, ele sabia que ali no meio daquela multidão tinha gente muito mais importante do que ele, mais digno do que ele de ser atendido e de ser ouvido. Mas quando ele percebeu que Jesus, aquele ser tão importante, aquele Salvador, aquele mestre humilde, aquele descendente de Davi, Jesus era um descendente real, irmão. Jesus era o descendente real. Ele era descendente de um rei. Ele tinha sangue de nobre. Naquela época, os nobres não queriam saber de gente como Bartimeu,
porque havia um ensinamento no meio da sociedade judaica que dizia que quando uma pessoa tinha saúde e prosperava, ela era favorecida de Deus. Mas quando uma pessoa era miserável, pobre e doente como Bartimeu, era um amaldiçoado. Os ricos, os nobres, os intelectuais não queriam se juntar, conversar ou ter comunhão com gente como Bartimeu. Mas aí Jesus, o filho de Davi, o nobre, o homem de sangue real, parou para conversar com um mendigo. Você parou para pensar? Caiu aí a ficha, como dizia antigamente? Deus está lá aí na mente, entendeu o ato? Jesus parou e mandou chamar alguém desfavorecido para favorecê-lo. E aí Bartimeu chega diante de Jesus e, obedecendo ao chamado de Jesus, ele largou tudo o que ele tinha, obedecendo ao seu chamado. E por que ele obedeceu ao seu chamado? Porque ele o ouviu e ele entendeu a preciosidade do ato de Jesus parar e chamar ele. E ele entendeu que não deveria perder aquela oportunidade. Olha que o verso 50 diz aí, confirmando, ó. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ouvindo o chamado de Jesus, ele nem titubeou, ele nem perguntou se era aquilo mesmo. Ele já jogou a capa e foi de encontro a Jesus. Num outro evangelho, o outro evangelista diz que ele apressadamente, ele não foi devagar não, apressadamente ele foi ao encontro de Jesus. E aí ficam as lições para nós. Nós estamos atendendo o chamado de Jesus? Nós estamos prontos a deixar tudo o que temos e o que somos por amor ao Senhor Jesus? Para fazer a vontade dEle? E fazendo a vontade dEle, alcançarmos, também as bênçãos que tanto precisamos? Uma terceira lição que nós aprendemos aqui está no verso 51 e 52. Qual é a terceira lição? É que ele recebeu a salvação por meio da fé. A fé dele foi intensa, imensa, concreta, direta e absoluta no Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. Você prestou atenção num outro fato aqui interessante de Bartimeu? É que ele já tinha o pedido no coração. Ele nem parou para pensar: Senhor, olha, eu quero encontrar meu pai de novo, ou eu quero ir morar numa mansão, não. Quando Jesus perguntou a ele, já estava na ponta da língua: mestre, eu quero ver. Ou seja, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia o que queria. E nós devemos aprender com Bartimeu isso na hora que nós formos orar. Na hora que nós formos orar, nós temos que ser objetivo diante de Deus em relação àquilo que queremos. Não podemos chegar diante de Deus como uma onda do mar, que bate num lugar, volta, bate no outro. Não, nós devemos ter um pensamento firme, devemos ter propósitos firmes, devemos entrar na presença de Deus sabendo o que queremos. E não dividido em dois caminhos. É igual uma ilustração que eu ouvia muitos anos atrás e que eu já falei em várias pregações, vou repetir aqui hoje. Uma certa mulher morava numa determinada área rural e na frente da casa dela, do sítio dela, da propriedade dela, tinha uma grande montanha. E por trás da montanha morava a família dela, do outro lado da montanha. Ela, para ir visitar a casa da mãe, das irmãs, dos parentes, tinha que fazer uma volta muito grande para contornar aquela montanha e chegar na casa da mamãe dela. Um dia ela estava lendo a Bíblia Sagrada e ela leu um texto que Jesus disse assim: se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui e vai para, transporta-te para o mar. E ela, lendo o texto, se ajoelhou, orou intensamente, orou.
e quando pedindo a Deus para tirar aquele monte, jogar no meio do mar, para ela ter um caminho reto, fácil, tranquilo para ir ver a mãe dela. Quando terminou a oração, ela abriu os olhos, estava lá a montanha. E alguém estava orando junto com ela. E ela olhou para esse alguém e disse: está vendo? Eu não disse que a montanha não ia sair? Então tem gente que já ora derrotado. Já vai para a oração descrendo. Já vai para a oração duvidando. Já vai para a oração vacilando. Sabe aquele teste de bêbado? Quando a polícia rodoviária pega o cara lá bêbado? Por favor, anda aqui em linha reta. Ele consegue? Por quê? Porque ele titubia entre dois caminhos. Nós não podemos chegar em oração dessa forma diante de Deus. Nós temos que saber o que queremos. Nós temos que ter objetivo. Nós temos que ter alvo. Nós temos que ser direto. Não adianta você chegar diante de Deus com meia volta, né, com firula, né? Meu irmão, eu não engano a Deus, você não engana a Deus. Deus sabe o que a gente quer. É igual aquela mãe que, né, o filho é sempre áspero com ela. Aí quando o menino chega, Mãinha, a senhora está tão bonita hoje, mãe. Ai, mãe, que vestido bonito, hein? Né? Aí a mãe já conhece a peça. Quem é mãe sabe, né? Quem está me vendo também sabe, né? A mãe já olha para a face do cidadão e diz assim: menino, o que é que tu quer? Para de enrolação. Deus é a mesma coisa, irmão. O que Deus quer ver de nós? Sinceridade, objetivo, alvo. Chegar diante dele. Não ficar com enrolação, não. É chegar e falar, pedir com fé, com confiança, com esperança. Bartimeu, o que é que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Você viu que a resposta dele foi direta? Senhor, eu quero ver. Olha o que diz aí o texto. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Verso 52. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Veja, Jesus disse vai. Quando Jesus disse vai, ele levantou e começou a andar. E levantando e começando a andar, ele passou a ver. Ele não disse: Senhor, primeiro me cura para eu ver para onde é que eu vou. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, ele já levantou e começou a andar. E começando a andar, ele foi curado. Por quê? Porque ele creu que a palavra de Deus estava libertando ele daquela situação. Isso é fé. Por isso que a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha o que o autor diz, creia que ele existe, mas não só que ele existe, mas que também ele é o galardoador, o abençoador. Galardoar quer dizer presentear. A pessoa que se aproxima de Deus tem que acreditar que Deus dá presente. E a palavra galardão aqui, dar um presente, significa algo imerecido. Se Jesus olhasse para Bartimeu com os olhos humanos, meu Deus, não tinha nem chamado ele. Mas quando nós pedimos algo para Deus, irmão, irmã, você que me ouve, você que me escuta, quando nós pedimos algo para Deus, Deus não olha para a nossa miséria, porque Deus já sabe que nós somos pecadores, miseráveis, pobres, que não merecemos nada. Mas quando Ele olha para nós, Ele olha com um coração de misericórdia, de graça, de compaixão, de piedade. Ele vê a nossa fraqueza, Ele vê que somos pó, Ele vê a nossa humilhação, e Ele olha lá do céu e pela graça Ele nos dá um galardão que é um presente merecido. Pastor, qual é a prova de que tudo isso que o senhor está falando é verdade? Sabe qual é a prova? Tu está vivo. Quer prova maior? Paulo diz: nele existimos, vivemos e nos movemos. A vida é um grande galardão.
o resto é acréscimo que Deus dá para ornar a vida e abençoar a vida. Então, Bartimeu recebeu a bênção pela fé. E em quarto lugar, para encerrarmos, ele seguiu Jesus afora como um fiel discípulo. Qual é o grande objetivo de Jesus? Em nos curar, em nos libertar, em nos abençoar, é que nós reconheçamos que Ele é o único Salvador e que nós devemos seguir a Ele pelo resto das nossas vidas. Que Ele é digno da nossa confiança, que Ele é digno que nós o sigamos e que Ele é digno que nós o aceitemos como Salvador. Se existe alguém que nos ama, que nos abençoa, que nos aceita como nós somos, Jesus aceitou o cego como ele era. Jesus não disse assim, esse mendigo quer me ver? Dá um banho nele primeiro, arruma uma roupa cheirosa e traz ele até mim. Não, Jesus mandou ele chamar como ele era. Como ele estava. Mas você prestou atenção numa coisa? Ele veio a Jesus daquele estado, mas ele não voltou no mesmo estado. Porque Jesus é o único que liberta, Jesus é o único que transforma, e Jesus é o único que salva. Amém? Que o exemplo de Bartimeu sirva para inspiração da nossa fé e da nossa confiança em Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Escutas quando clamo e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti.
impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Hermano Emílio, tu estás conosco nesta noite, uma canção que aprendi com ustedes. El peor de los ciegos es todo aquele que tendo la vista não pode ver. O pior dos cegos é aquele que tem vista, que tem o sentido da visão e não pode ver. Estou falando com o irmão Emílio, que está em Buenos Aires, cultuando conosco. Irmãos, Deus falou ao nosso coração, falou conosco nesta noite, porque tem gente que não tem o sentido da vida e enxerga muito mais do que a maioria dos seres humanos. Tem gente que está na cadeia, está na prisão, mas está mais livre que muita gente fora. O que Jesus fez com Bartimeu, Ele pode fazer conosco no sentido espiritual, no sentido existencial. Existem situações que acabaram por se tornar uma barreira, um impedimento da nossa vida, porque nós não estamos enxergando. O pior dos cegos é aquele que, tendo sentido da vida, não pode ver, não consegue ver, não consegue enxergar. O Salmo 139 é concluído da seguinte maneira: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então tem muita gente que tem que pedir isso para Deus. Mostra, eu não estou enxergando, me mostra. Tem situações que precisam ser corrigidas, rotas que têm que ser corrigidas na vida das pessoas. E o mesmo Jesus que curou Bartimeu, que segundo alguns historiadores, ele não tinha o globo ocular, porque eram dois cegos, um tinha globo ocular e Bartimeu não tinha o globo ocular, tanto que a narrativa de Lucas é em cima de Bartimeu e não do outro. Ele, sendo um médico, ele viu uma maravilha maior na cura de Bartimeu do que do outro cego. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa visão espiritual, muito mais do que uma visão curtinha.
se depender de Deus, nós vamos ter visão de águia. Mas precisamos passar por esse processo de cura. E aí o que precisa? É valorizar a cura. Jesus sabia que um cego queria ver? Lógico que sabia, qualquer um saberia. Mas ele quis ver em Bartimeu a valorização daquilo que ele estaria lhe dando. Que queres que eu te faça? Então Deus quer que nós digamos, sem meias palavras: Senhor, eu quero ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos. É possível que você veja aquilo ainda hoje, antes de você ir para o travesseiro, a sua cabeça ir para o travesseiro, é capaz de você ver, se você pedir com sinceridade mesmo, com prontidão, como fez Bartimeu. Eu quero ver. Vamos falar isso com Deus agora? Fale com Deus aí onde você estiver. Senhor, nós queremos ver. Abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua glória, para que possamos ver a Tua presença, para que possamos ver que estamos inseridos num contexto espiritual, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São situações que 99,9% dos seres humanos não enxergam. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor anda ao nosso lado, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Que nós vejamos isso, que vejamos do lado do mal as astutas ciladas, as astutas armadilhas do inimigo. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite opera essa maravilha na nossa vida, na nossa vista, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos dizer, e isso vai ser um tanto proporcional: vê, a tua fé te salvou. Que o Senhor diga para todos nós, porque nós queremos ver, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faz isso conosco. Amém. Graças a Deus. Nós temos